Quando relembramos as melhores temporadas desse século, ou até mesmo da história, 2007 está sempre na conversa. O ano em que aconteceu de tudo, num duelo McLaren contra Ferrari bem polarizado, que teve escândalo fora da pista, duelos emocionantes na pista, um campeonato pra lá de emocionante do começo ao fim e que terminou com roteiro de cinema, com 4 pilotos sendo os personagens principais, Raikkonen, Hamilton, Alonso e Massa, fora os vários coadjuvantes de luxo no ano. Enfim, uma temporada emocionante que vamos contar tudo agora. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um documentário aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicholas e esse é 2007 até o fim. Para começar a temporada de 2007, teria uma gigantesca dança das cadeiras, que seria o principal atrativo de um ano para o outro. O atual bicampeão, o espanhol Fernando Alonso, sairia da também bicampeã Renault para a McLaren, e junto dele teria um novato como companheiro. Era o campeão da GP2 de 2006, Lewis Hamilton, cria da McLaren. Na Ferrari, Felipe Massa seguia com seu assento, mas com a aposentadoria de Michael Schumacher, o finlandês Kimi Raikkonen tomaria o lugar do alemão após 5 temporadas na McLaren. Diferente de 2006, que as protagonistas eram Ferrari e Renault, agora eram Ferrari e McLaren. A Renault caía de rendimento e a BMW mostrava desempenho para ser uma constante terceira força. Williams, Red Bull e Toyota faziam o chamado meio de pelotão, e mais no fundo estavam lá Toro Rosso, Honda, Super Aguri e Spiker. Spiker agora de forma definitiva no grid e não mais como Midland. No regulamento poucas mudanças de fato, mas agora a Michelin saía da Fórmula 1 e somente a Bridgestone forneceria pneus, que pela primeira vez haveria a obrigação de usar pneus macios e duros numa mesma corrida. Os carros não poderiam mais parar durante o safety car até o grid inteiro se agrupar. E curiosidade aleatória, essa foi a primeira temporada transmitida em HD, widescreen. E para finalizar, eis o calendário. A temporada teria 17 provas, começando na Austrália no dia 18 de março e terminando no Brasil no dia 21 de outubro. A grande novidade era a volta de Fuji sediando o GP no Japão após 30 anos fora. E Imola e Hockenheim saíam do calendário. Essa última para fazer um revezamento com o Nürburgring, que sediaria o GP da Europa. Fora isso, Spa retornava ao calendário. Bem, estão preparados? Entenderam de tudo? Então bora para a abertura da temporada. A temporada de 2007 se iniciava no Albert Park, cheia de novidades, cheia de dúvidas que foram respondidas logo de início. Para a Ferrari, o fim de semana começou bem e mal ao mesmo tempo. Felipe Massa, que era um dos favoritos para conquistar a pole, viu sua Ferrari quebrar no Q2. Assim, ele largaria de último após trocar o seu motor, logo na primeira corrida da temporada. Porém, a outra Ferrari estava bem demais. Kimi Raikkonen cravou a primeira pole do ano na sua estreia pela escuderia italiana, com direito ao rádio inusitado após o quali. We're about to go live on television, so next time you hear me, live on television. Na primeira fila vinha Alonso, enquanto na segunda vinha Heidfeld e o novato Hamilton. E eis outra grande história, a Super Aguri com Takuma Sato passou pela primeira vez ao Q3. Um marco histórico para a pequena equipe que estava em apenas seu segundo ano na Fórmula 1. Mas o cenário estava aí, e uma ensolarada Melbourne 2007 com tantas mudanças e novidades se iniciaria. E assim as 5 luzes vermelhas se apagaram e começava a temporada de 2007. Raikkonen segurou a ponta, enquanto Hamilton, que saltou mal, fez uma bela manobra por fora na 1 e tomou a terceira posição. Eis o primeiro ato do novato britânico, que o Galvão chamava de Robinho. Ele em primeiro, Raikkonen em segundo, Hamilton em terceiro. Olha o Robinho aí! E o ano não começou bem para Davidson, que ficou na largada e depois foi levantado por Sutil. Massa ia se recuperando na corrida, passando pilotos como Wurz, Coulter e Button, enquanto realizava uma estratégia de uma parada essencial para buscar pontos. Como em toda abertura de temporada, o pessoal erra bastante. Foi assim com o Albers, que abandonou após bater ao tentar arrumar um cabo de rádio solto e perder o ponto de freada. Que bizarrice. Além dele, o Webber rodava em casa na entrada dos boxes.
Kovalainen tinha uma estreia para esquecer na Fórmula 1 e Coulthard causava um acidente assustador com Alex Wurz. Hamilton estava em segundo à frente de Alonso desde a largada, mas após a segunda parada o espanhol voltou à frente do inglês no primeiro duelo do ano. Enquanto isso, na frente, Kimi Raikkonen vencia a abertura de 2007 na sua estreia pela Ferrari, o primeiro piloto a estrear vencendo pela Ferrari desde Mansell em 89. O bicampeão Alonso chegou em segundo e o novato Lewis Hamilton estreou na Fórmula 1 com um pódio. Massa se recuperou bem e foi o sexto. E assim começava 2007 e muita coisa ia rolar. Depois do GP da Austrália com vitória de Raikkonen, a Ferrari tinha esperanças de continuar a boa forma no GP da Malásia em Sepang. E o fim de semana começou bem, Felipe Massa cravou a primeira pole dele no ano, mostrando que sim, ele era um dos favoritos ao título. Só que ao seu lado estava o atual campeão, simplesmente Fernando Alonso. O espanhol largou bem como sempre, tomou a ponta de Massa na curva 1, e junto dele veio Lewis Hamilton, que não perdeu tempo e pegou a P2 também. A Ferrari tinha a P1 e a P3 no grid e agora a McLaren fazia a dobradinha. Alonso abria enquanto Hamilton segurava Massa e Raikkonen. O brasileiro tentou passar de primeira, mas não deu. Tentou na segunda, mas tomou o outro X. E na terceira tentativa passou reto na curva 4 e caiu para a quinta posição. Um erro crucial. E o Felipe não sairia daquela posição até o fim. Pouca coisa acontecia, como o carro de Albers pegando fogo no box e a rodada de Kubica na parte final de prova. E assim, de ponta a ponta, Fernando Alonso, o atual bicampeão, venceu a primeira em 2007, a primeira pela McLaren. Hamilton segurou Raikkonen até o fim e chegou em segundo com o finlandês logo atrás. O espanhol comemorou do seu jeito característico e também com seu companheiro Hamilton. Cenas que envelheceriam um pouco mal. A terceira etapa de 2007 seria o GP do Bahrein com Ferrari e McLaren muito próximas, mas ainda faltava uma grande corrida de Felipe Massa, e essa corrida veio no deserto. Após a pole na Malásia, Felipe Massa conquistou a posição de honra também no Bahrein, superando Hamilton. O brasileiro largou bem com Hamilton logo atrás, enquanto Alonso superava Kimi. E eis o primeiro safety car da temporada, com a batida entre Speed e Button. O grande duelo da prova era Fernando Alonso contra Kimi Raikkonen, onde o finlandês pressionava muito o espanhol, que estava mais lento. E após a primeira parada, Kimi passava o Alonso nos boxes. Mas o sofrimento do piloto da McLaren não iria terminar. Nick Heidfeld, de BMW muito mais rápido, fez uma bela ultrapassagem por fora e pegou a P4. Alonso, que venceu na Malásia, era somente o quinto no Bahrein. Enquanto isso, Nico Rosberg escapava 3 vezes durante a corrida. E ambas as Super Aguri sofriam com o motor Honda estourando. Na frente, o Felipe Massa, dominador, venceu o GP do Bahrein. A primeira vitória no ano e entrando na briga pelo campeonato. Fechando o pódio, lá estavam Lewis Hamilton em segundo e Kimi Raikkonen em terceiro. Após esse GP bahrenita, Alonso, Hamilton e Raikkonen estavam com os mesmos 22 pontos no campeonato, e isso é só o começo. A Fórmula 1 enfim chegava na Europa em sua casa de testes, Barcelona, na Espanha, com direito a alterações no traçado, com a colocação da temida chicane antes da última curva para mais segurança e ultrapassagens. O campeonato estava insano, a diferença do primeiro para o quinto era de somente 7 pontos. E após vir de uma vitória perfeita no Bahrein, Massa voou novamente na Espanha. O brasileiro conquistou a terceira pole seguida por apenas 30 milésimos sobre o homem da casa, Fernando Alonso. Duelo esse que seguiria na largada mais quente do que nunca. Alonso! Felipe Massa não deu mole e o espanhol levou a pior. Na volta inicial tivemos outro incidente, Wurz montando em Ralf Schumacher. Essa corrida infelizmente teve a transmissão interrompida no meio, já que a Globo priorizou a visita do Papa em Aparecida. Com isso, o compacto foi mostrado depois. A prova foi recheada de abandonos, com as quebras de Webber e Trulli, o pneu Bridgestone estourado de Scott Speed e o mais importante, o problema elétrico de Kimi Raikkonen, que era o terceiro. O azarado Kimi Raikkonen sofria de novo com azar. Os boxes também foram um ambiente perigoso, com o carro de Massa pegando fogo brevemente após a parada, um baita susto, e a BMW errando no pit de Heidfeld, que teve que voltar aos boxes para recolocar a porca da roda. Os pits estavam caóticos, mas nada disso impediu a segunda vitória de Massa na temporada, a segunda seguida que o colocava a 3 pontos do líder. Após 2 etapas sofridas,
corridas, 2 vitórias. Logo atrás estava o líder do campeonato, Lewis Hamilton, que pegou 4 pódios nas primeiras 4 corridas na carreira, e Alonso dentro de casa fechava o pódio. E a classificação do campeonato estava assim após 4 corridas. Lewis Hamilton liderava em sua primeira temporada na Fórmula 1, o melhor começo impossível. Logo atrás vinha Alonso e Massa, com Raikkonen um pouco mais atrás. A briga era essa, McLaren versus Ferrari o ano inteiro, e lembrem-se, é somente a 4ª corrida. Mônaco, uma parte importante em toda a temporada da Fórmula 1 e única inclusive. E foi nesse local tão especial que a McLaren pela primeira vez dominaria por completo o final de semana. Ele não começou bem, com Hamilton batendo no treino livre 2. Destaque aqui também para a Spiker, que liderou com sútil no TL3 com chuva. Só que foi a Ferrari que começou mal de verdade. Kimi Raikkonen quebrou a suspensão no extra da piscina no Q2 e largaria somente da 16ª posição. Enquanto isso, Fernando Alonso cravava sua primeira pole no ano, seguido de Lewis Hamilton numa primeira fila 100% McLaren. Na corrida, tudo normal. Fernando Alonso manteve a ponta com Hamilton logo atrás, onde no início de prova, Liuzzi estampou o muro na maçanete, mas sem a entrada no safety car. O duelo pela vitória era fundamental e Hamilton estava no ritmo muito forte mesmo com mais combustível. E aí começaria o atrito entre Lewis e Fernando, onde Alonso parou pela segunda vez na volta 51 e corria o risco de ser ultrapassado por Hamilton, que estava com mais combustível e um ritmo muito forte. Mas a McLaren optou por parar o inglês antes do esperado, para não haver a troca de posições, o que irritou Hamilton. Fernando Alonso, pelo segundo ano seguido, venceu em Mônaco e agora liderava o campeonato. A dobradinha da McLaren foi completada por Hamilton, e Massa era a Ferrari fechando o pódio. Kimi Raikkonen fez sua corrida de recuperação e conquistou um importante ponto em 8º. Após a corrida na coletiva, Hamilton falou que estava claro que ele era o número 2 e Alonso era o número 1, irritado com o pit antecipado. Ron Dennis justificou que essa quantidade de combustível era para um possível safety car que não aconteceu, por isso não prejudicaria Alonso, e assim a guerra estava prestes a explodir. O GP do Canadá em Montreal seria o palco de um momento histórico na temporada. Lewis Hamilton chegava ali empatado em pontos com Fernando Alonso, o líder. O inglês tinha ido ao pódio em todas as corridas do ano, mas não tinha vencido ainda. E o fim de semana começou muito bem para o britânico, que no treino classificatório conquistou a primeira pole da carreira com 4 décimos de vantagem para Alonso. A grande surpresa do quali foi Heidfeld, que em terceiro separava a McLaren das Ferraris. E o GP começaria com tudo na largada. Fernando Alonso passou reto na curva 1, errou e perdeu a 2ª posição. Corrida que seria desastrosa para o bicampeão, que passou reto pela 2ª vez voltas depois. E pela 3ª vez também, onde foi ultrapassada por Massa. A prova canadense foi caótica, que já começou com o Scott Speed batendo e abandonando, e depois com o Sutil batendo e causando o primeiro safety car. E durante as paradas aconteceu algo duro para Massa e Fisichella. Ambos saíram dos boxes com ele fechado e assim tanto o brasileiro quanto o italiano foram desclassificados. Golpe duro para a Massa, que lutava pelo título. A relargada foi dada e na volta 27 aconteceu um acidente fortíssimo. Opa! Kubica. Nossa, que pancada. Robert Kubica bateu de forma violentíssima, chocando a todos. Os pés do polonês chegaram a ficar expostos do carro, mas por sorte nada de mais grave aconteceu. Kubica sofreu apenas lesões leves no tornozelo e uma leve concussão, mesmo após o impacto de 75G. Ele não correria a prova seguinte em Indianápolis por precaução. A corrida prosseguiu, mas eis outro problema para Alonso. Ele foi punido com stop and go de 10 segundos, pois parou numa janela não permitida de safety car com o combustível acabando. Falando em pit, Anthony Davidson, que brigava pelos pontos, teve a infelicidade de ver a sua equipe esquecendo que ele estava nos boxes. Que situação! Mais incidentes rolaram, como a rodada sincronizada de Rosberg e Trulli, e a asa solta de Albers, que causou outro safety car. Outra relargada e mais uma intervenção do carro de segurança, com Liuzzi no muro enquanto Alonso escapava mais uma vez. Com o safety car, Trulli batia na saída do pit. O GP do Canadá estava impossível, era puro caos. E para fechar essa maluca prova, Takuma Sato pressionava Fernando
Fernando Alonso. Não só pressionava, como passava e jogava o espanhol para sétimo. Dia para o Alonso esquecer. E o Sata conquistando o melhor resultado da história da Super Aguri. Lewis Hamilton, frio no meio da discórdia, venceu a sua primeira corrida na Fórmula 1 de ponta a ponta. Assim nascia um menino de ouro, um futuro recordista, e tudo começou aqui. As comemorações não paravam, era a primeira vitória e a liderança do campeonato. Heidfeld e o surpreendente Wurz completaram o top 3, de uma corrida histórica e cheia de emoção. Essa seria apenas a primeira vitória de muitas, e bota muitas nisso. Indianápolis não vivia um bom momento na Fórmula 1, ainda afetada pela crise de 2005 que esvaziou as arquibancadas, e faria em 2007 seu último GP na categoria. E no GP dos Estados Unidos teríamos a estreia de um moleque de 19 anos chamado Sebastian Vettel. Ele substituiria Kubica, que queria correr, mas foi barrado por precaução. Mas ele fez sua graça na coletiva. Have you seen the accident on TV? Well, yeah, I have seen it also live when I was there, but... Porém, os holofotes estavam na McLaren, em Hamilton e Alonso, onde o inglês do sábado conquistou mais uma pole em território americano, a segunda seguida. Na primeira fila estava quem? Fernando Alonso. O inglês segurou a primeira posição na largada, enquanto mais atrás o caos tomava conta com direito a abandonos. Lewis Hamilton estava tranquilo no primeiro stint e seguia liderando após a primeira parada. Porém, no segundo stint, Alonso cresceu. O espanhol, muito mais rápido, foi com tudo pra cima do inglês, que se defendeu bem. E isso gerou a indignação de Fernando Alonso, que na volta seguinte reclamou na frente do pit wall da McLaren, pois queria que Hamilton cedesse a posição para ele, e isso não aconteceu. Nick Heidfeld, que vinha em boa fase, abandonava e ficava na cadeirinha à la Alonso, e Nico Rosberg viu sua Williams pegar fogo no fim, o que rendeu uma P8 para o estreante Vettel. Na frente, Lewis Hamilton venceu o GP dos Estados Unidos, o último no templo sagrado de Indianápolis, com o furioso Alonso logo atrás. Massa completou o pódio. O estreante Sebastian Vettel chegou em oitavo e se tornou na época o piloto mais jovem a pontuar na Fórmula 1, recorde que durou até 2014. Agora o clima na McLaren tinha azedado de vez. O espanhol se sentiu desfavorecido, pois queria a preferência na equipe. E a classificação estava assim, com Hamilton 10 pontos à frente de Alonso, com as McLarens abrindo boa vantagem para as Ferraris. Mas se preparem, as coisas vão ficar mais quentes do que nunca na escuderia de Woking. Após uma breve passagem pelas Américas, a Fórmula 1 retornou para a Europa em Manicourt para o GP da França. E caras, a Ferrari voltou. O pole position foi ele, Felipe Massa no Brasil, a quarta pole na temporada. Lewis Hamilton, líder do campeonato, largava ao seu lado. E aí, um problema para Alonso. Ele largaria em décimo após um problema de câmbio no quali. Dia de corrida e o cara que no grid era o terceiro teve o seu dia de brilho. Kimi Räikkönen na largada saía de terceiro para segundo, passando Hamilton, enquanto Alonso vinha em sua frente, Trulli atropelar Kovalainen. Falando em Alonso, o espanhol teria outra corrida complicada. Numa Manicourt sempre difícil de ultrapassar, Alonso sofria para passar Fisichella, mas passou. E ficou um bom tempo preso atrás de Heidfeld, com o alemão segurando firme. Ele chegou a passar, mas perdeu suas posições após as paradas, com direito a erros não característicos do piloto espanhol. A Spiker mostrava o que não se deve fazer no reabastecimento, em cenas que nos trazem más lembranças. Mas a batalha pela vitória entre Massa e Räikkönen teria sua definição após a segunda parada. O brasileiro parou primeiro, e o finlandês no overcut à la Schumacher fez 3 voltas voadoras e tomou a primeira posição. Assim, o Homem de Gelo venceu o GP da França de 2007 e voltava ao topo do pódio, algo que não acontecia desde o GP da Austrália. A Ferrari completava a primeira dobradinha do ano com Massa em segundo, e pelo 8º GP seguido, Hamilton ia ao pódio. E com Alonso chegando em sétimo, o inglês abria 14 pontos na liderança do campeonato. Pela primeira vez em muito tempo, o inglês chegava ao GP da Inglaterra como líder do campeonato e com condições plenas de ser campeão. Então a atmosfera em Silverstone era de festa e esperança de uma vitória em casa, que aumentou após o sábado. Lewis Hamilton performou uma volta brilhante para conquistar a primeira pole de um britânico em casa desde Damon Hill em 96. A expectativa, que já era grande, aumentou. Na corrida, péssimas notícias para Massa antes mesmo da largada. Ele era o quarto no grid, mas teve problemas antes da largada e
partiria dos boxes. Hamilton liderava a prova, alimentando as esperanças britânicas, mas Kimi Raikkonen tinha outros planos. O Homem de Gelo pressionava, vinha mais rápido, e quando o inglês parou com direito ao erro dele nos boxes, Raikkonen passava Hamilton na estratégia. Porém, Alonso passou os dois e virava líder em Silverstone, mas o Kimi não desistiu. Com mais um brilhante overcut na segunda parada, com 5 voltas voadoras, Raikkonen tomava a ponta na Inglaterra no repeteco da França. Enquanto isso, Massa ia realizando uma linda corrida de recuperação, com 9 ultrapassagens na pista, incluindo passadas em Wurz, Coulthard, Rosberg e Trulli, e largando nos boxes ele finalizou na 5ª posição. Baita prova. Mais na frente, Kimi Raikkonen, o Homem de Gelo, vencia a 3ª prova em 2007, a 2ª consecutiva na casa da McLaren. Alonso foi o 2º e o Homem da Casa, Hamilton, foi o 3º. Ele estava distante, mas agora se aproxima pelo menos de Alonso, e essas 2 vitórias foram importantes demais. E para não passar batido, a Red Bull correu com uma pintura especial para a caridade com 30 mil fotos no carro. E o resultado não foi bom, 0 pontos na corrida. E agora vem o que vocês estavam esperando: Nürburgring. GP da Europa de 2007, em Nürburgring, na Alemanha. O palco da 10ª etapa da temporada, que seria de emoções e um roteiro de alto nível. Para começar, a Spyker realizava a primeira substituição da temporada, com a demissão de Christian Albers e a chegada de Marcus Winkelhock, que correria apenas o GP em casa. No treino classificatório, Raikkonen conquistou a 2ª pole do ano, a primeira desde a Austrália, em um momento espetacular do finlandês. Alonso foi o 2º, Massa o 3º e Hamilton o 10º, pois ele sofreu um impactante acidente no Q3, fortíssimo, mas ele teria condições de disputar a corrida. Só que o maior drama ficou para o domingo. Nuvens ameaçadoras cercavam o circuito, e no momento da largada a chuva começou a cair. Massa tomou a P2 de Alonso, mas em uma pista escorregadia os toques iam acontecendo. BMW tocando com BMW, pneu furado de Hamilton, Coulthard escapando, toque entre Rosberg e Barrichello. Em apenas uma volta a chuva piorou demais e quase todos os pilotos pararam. Porém, Raikkonen, o líder, errou na entrada dos boxes e teria que ficar mais uma volta na pista. A chuva ficava mais forte. E na liderança, um nome improvável, o de Marcus Winkelhock. O alemão foi o único a arriscar largar com os pneus de chuva extrema, e a aposta se pagou, colocando a Spyker na ponta em sua estreia na Fórmula 1, e a curva 1 se tornaria um cemitério de carros. Com uma gigantesca aquaplanagem, Button, Sutil, Rosberg, Speed e Lewis Hamilton ficaram na brita. Sato também escapou, e Liuzzi quase acertou um trator. A corrida com essas condições foi interrompida. Lewis Hamilton foi o único desses que ficou na brita e continuou na corrida, pois ele manteve o carro funcionando e foi resgatado pelos fiscais. E com a corrida paralisada, Marcus Winkelhock de Spyker ostentava a inédita liderança. A prova prosseguiu minutos depois, já com a pista bem mais seca, e o alemão não sustentou a ponta tomada por Massa. Hamilton seguia em seu fim de semana dos pesadelos, colocando o pneu de pista seca na hora errada e tomando volta. A janela de troca para os slicks veio logo depois, e Raikkonen foi um dos primeiros a fazer isso e se deu bem, pulando de 7º para 3º. Porém, a sua Ferrari o deixou na mão em mais um dia de azar para o finlandês. De pole no sábado para 0 pontos no domingo. Winkelhock deu adeus à prova também, mas colocava seu nome na história com 100% de suas corridas lideradas na Fórmula 1 e de Spyker. Felipe Massa liderava tranquilamente, até desviava de calotas, mas nas voltas finais, Alonso foi chegando. E ao mesmo tempo, a chuva ia se aproximando. E com mais ou menos 9 para o fim, a situação se complicava e Massa e Alonso foram para os boxes. Após isso, uma batalha intensa. Fernando Alonso atacou Massa, que segurou na primeira investida, mas foi com 5 para o fim que o espanhol executou a manobra. Na curva 1 não deu, mas na curva 5 por fora e com direito a contato, Alonso virava líder. Desse jeito, vencendo o GP da Europa de 2007 em Nürburgring, numa corrida que teve drama do começo ao fim, mas a treta continuava no parque fechado e no pódio. Alonso apontou para a marca de pneus de Massa na lateral de seu carro, e na salinha do pódio o clima esquentou.
Ho rotto tutto il reflettore. Guardalo. Ma va a cagare. Sai, vince fa così. No, coglione. No, ma quello... Tu vinci, l'ho dato dici una cosa così. con iPhone. Vince, dici una cosa così. E quello non Vince, si può dici una fare. cosa così. Nico, Quello non si può fare. prova a imparare, prova. Provate a imparare, dai. Prova a imparare. Ho lottato con tutto il mondo. A 3 giri alla fine ci tocchiamo. Bravo. Bravo te. Fatto apposta. Come ha fatto apposta la prima gara a Barcellona, ha fatto apposta lì, Impara. Marco Webber completava o pódio da corrida, o seu primeiro na Red Bull, que contava com Michael Schumacher junto deles. Lewis Hamilton chegava em nono e pela primeira vez não ia ao pódio e não pontuava. Corrida quente, emocionante, dramática, e o campeonato pegaria mais fogo ainda. Última etapa antes das férias, GP da Hungria em Hungaroring. E aqui a guerra explodiu de vez na McLaren. O fim de semana começou com alterações nos assentos. O japonês Sakon Yamamoto entrava no lugar do mítico Marcus Winkelhock na Spiker, enquanto o jovem Sebastian Vettel, piloto da academia da Red Bull, substituiria Scott Speed na Toro Rosso. Mas os holofotes foram todos para a McLaren, no Q3 do quali de sábado. Lewis Hamilton liderou o Q1, o Q2 estava liderando o Q3. Porém, Fernando Alonso ficou irritado que o inglês não cumpriu o combinado da McLaren e ultrapassou para abrir volta primeiro. E foi então que o espanhol decidiu dar um troco polêmico. Alonso ultrapassou Hamilton na volta de entrada para os boxes. E quando a McLaren reabasteceu e liberou o espanhol, ele não saiu do pit box. O seu preparador físico, Fabrício Borra, no pit wall, contou 10 segundos a mais para Alonso prejudicar Hamilton e foi isso que aconteceu. Hamilton parou nos boxes com 10 segundos de atraso e não conseguiu abrir volta. O pole terminou sendo Fernando Alonso, o que deixou Hamilton, a McLaren e o mundo da Fórmula 1 em choque. Alonso deliberadamente prejudicou o inglês, e a briga interna, que já estava quente, explodiu de vez. Mas o espanhol não passou ileso e a FIA o puniu com 5 posições no grid por essa manobra. E assim Lewis Hamilton herdou a primeira posição. E todo o desfecho disso eu contarei já já. Fora dos grandes holofotes naquele dia, a Ferrari no Q2 esqueceu de abastecer o carro de Felipe Massa. O atrasou e assim o brasileiro foi eliminado na segunda parte do treino. Mais um azar. Na corrida, Lewis Hamilton controlava de início, enquanto Fernando Alonso, punido, sofria de início. Ele não largou bem e ainda cometeu um erro na última curva que o fez cair para o oitavo, mas foi se recuperando na prova, com ultrapassagens em Webber e Kubica na pista, e em Ralf Schumacher e Rosberg nos boxes. Enquanto isso, na ponta, Kimi Raikkonen tentava pressionar Lewis Hamilton, chegando a ficar a menos de um segundo algumas vezes. Mas o britânico segurou e venceu o GP da Hungria, a sua primeira de 8 vitórias em solo húngaro. Kimi Raikkonen, a somente 7 décimos de Hamilton, chegou em segundo, e Nick Heidfeld de BMW foi o terceiro colocado. Alonso chegou em quarto, preso atrás de Heidfeld, e Massa não pontuou na 13ª posição. O GP da Hungria terminou, mas as consequências dele nem um pouco. Antes mesmo do GP da Hungria, onde a guerra estourou na McLaren, investigações estavam rolando em torno de McLaren e Ferrari, num possível escândalo de espionagem. Tudo começou no GP de Mônaco, quando a Ferrari estava transportando seus equipamentos e se deparou com pó branco nos tanques, numa tentativa de sabotagem. Nisso, apenas uma pessoa tinha acesso livre aos carros e foi encontrado com esse mesmo pó: o chefe de desenvolvimento e performance, Nigel Stepney, que antes tinha passado informações sigilosas da Ferrari para a McLaren através de seu amigo na equipe de Woking, Mike Coughlin. Na Austrália, Stepney denunciou o assoalho da Ferrari para seu amigo. Na Espanha, ele entregou um dossiê de 780 páginas com informações sigilosas sobre o F2007. A equipe italiana começou a investigar e recebeu uma denúncia de um cara de uma papelaria em Woking, que recebeu esse dossiê para gravar em 2 CDs e comunicou à Ferrari. A Ferrari demitiu Nigel Stepney, que antes tinha sido afastado. Ron Dennis se defendeu dizendo que isso partiu diretamente dos funcionários. Inclusive tinham mais 2 envolvidos, Rob Taylor e Jonathan Neal. A FIA julgou, mas de início não puniu, pois não havia provas de que a McLaren de fato
recusou esses dados, mas se houvesse novas evidências, eles iriam depor novamente. Então chegamos na Hungria, a última corrida falada aqui, onde Alonso já estava esbravejando, alegando que com o piloto inglês na ponta e uma equipe inglesa, ele estava sendo prejudicado e todo o apoio estava indo para Hamilton. E quando aconteceu aquilo no quali, Alonso ameaçou Ron Dennis: ou você prejudica o Hamilton na corrida, ou eu contarei os segredos da McLaren para a FIA. Ron Dennis decidiu ele mesmo ligar para a FIA, mas era tarde demais. Alonso tinha contado para Flavio Briatore, que contou para Bernie Eccleston, que contou para Max Mosley, o presidente da FIA. Fernando Alonso sabia de tudo isso, pois Coughlin mandava esses dados para Pedro Della Rosa, piloto de testes, testar, e Alonso depois recebia os dados de seu compatriota. Uma nova investigação se iniciava e, óbvio, com julgamentos. Foram descobertas 288 mensagens e 35 ligações telefônicas entre Stepney e Coughlin entre os meses de março e julho, incluindo comunicação com Pedro Della Rosa, piloto de testes. Coisas como perguntar a distribuição de peso da Ferrari dita como carros vermelhos. E com todas essas evidências e que a McLaren como um todo sabia disso com mais gente envolvida, eis o veredito no dia 13 de setembro de 2007, logo antes do GP da Bélgica. A equipe inglesa foi multada em 100 milhões de euros, a maior punição da história da Fórmula 1, incluindo uma desclassificação no campeonato de construtores. Nigel Stepney foi condenado a 1 ano e 8 meses de prisão, que no fim não foi cumprida. Mike Coughlin foi multado em 180 mil euros. E Pat Slow, Jonathan Neal e Rob Taylor foram multados em 150 mil euros. A FIA iria realizar uma vistoria no carro da McLaren de 2008 para saber se estava tudo de acordo, que no fim, após desculpas públicas da McLaren, a FIA desistiu da vistoria. E esse foi o escândalo de espionagem da McLaren, o Spygate e suas consequências. Um abalo sísmico no mundo da Fórmula 1. A Fórmula 1 chegava de suas férias para o Istanbul Park, na Turquia, com toda a treta envolvendo a McLaren em investigação ainda. E vocês sabem, na Turquia quem domina? Felipe Massa. O brasileiro, por apenas 44 milésimos, bateu Lewis Hamilton e conquistou a 5ª pole no ano. Na largada, as Ferraris assumiram a ponta, com Massa em primeiro e Raikkonen em segundo, enquanto Hamilton caiu para terceiro e Alonso para sexto. A corrida foi tendo seus momentos inusitados, como Heikki Kovalainen liderando, e esse rádio de Rubinho quando Button alegava estar mais rápido do que ele. Rubens, Jensen is 2 seconds quicker, or claims to be 2 seconds quicker. Don't make me laugh. As Ferraris dominaram o GP da Turquia, com direito ao Raikkonen chegando em massa e ameaçando tomar a ponta, mas após o último pit stop ninguém tirava do brasileiro, e Hamilton, que era líder momentâneo, teve o pneu estourado. O seu pneu dianteiro direito deixapou, e assim ele saía de um provável pódio para a 5ª posição, um golpe duro para o líder do campeonato. Na liderança, tranquilo, Felipe Massa no Brasil venceu o GP da Turquia de 2007 em Istambul, palco de sua primeira vitória na Fórmula 1, e ele voltava ao topo do pódio. Kimi Raikkonen completava mais uma dobradinha e Alonso foi o terceiro. Com esses resultados, a classificação estava desse jeito. Lewis Hamilton seguia líder, só que a diferença caiu para 5 pontos em relação a Alonso, que ainda tinha uma boa gordura sobre as Ferraris. 5 provas para o fim do campeonato que ainda estava em aberto. Como isso iria terminar, hein? Após o GP da Turquia, GP da Itália em Monza, que já começou com um forte acidente de Kimi no TL3. Porém, ficou tudo bem e o carro estava pronto para o quali. E em plena casa da Ferrari, as McLaren varreram todo mundo. Fernando Alonso cravou a sua 2ª pole no ano com Hamilton na primeira fila. 37 milésimos separavam Alonso de Hamilton. Felipe Massa, o terceiro, ficou a mais de 5 décimos de Alonso. E a corrida começou com tudo. Massa saltou muito bem e dividiu a curva 1 com Hamilton, mas Massa tocou no inglês, que atravessou a variante del retífilo e manteve a P2. Uma manobra polêmica. David Coulthard, com a asa solta, bateu e causou o safety car. E logo depois do safety car, Felipe Massa parou nos boxes para abandonar por um problema de suspensão. Agora as chances de título ficavam ainda mais complicadas. Se as Ferraris dominaram o GP da Turquia, as McLaren dominaram o GP da Itália. Só que Kimi Raikkonen estava em uma estratégia alternativa de uma parada, enquanto Hamilton e Alonso estavam em 2. E quando o novato realizou seu segundo pit stop, ele voltou exatamente atrás de Kimi. Hamilton chegou na volta 42. Em uma manobra ousada, fritando tudo e deslizando, ele passou o Raikkonen de forma espetacular. Fórmula 1 do tempo antigo.
Fórmula 1 de Lewis Hamilton. Fernando Alonso venceu em Monza e se aproximou de Hamilton no campeonato. Tudo estava em aberto. Lewis Hamilton completou a dobradinha e Raikkonen foi o terceiro, quase o inverso da Turquia. Agora, 3 pontos separavam Hamilton de Alonso com 4 corridas em jogo. A Fórmula 1 desembarcava em Spa-Francorchamps para o GP da Bélgica, retornando após a ausência em 2006, com direito a alterações no traçado de Spa, com uma buzz stop que agora era apenas uma chicane e as áreas de escape mais longas, como por exemplo na Source. Antes desse GP, o escândalo de espionagem da McLaren teve seu veredito, que abalou a todos, e quem brilhou no final de semana foi a Ferrari. Kimi Raikkonen, vencedor em Spa nas últimas 2 edições, cravou a pole, com Felipe Massa ao seu lado, e essa prova seria importantíssima, pois a Ferrari disse que o piloto que ficasse à frente do campeonato após essa corrida receberia a preferência da escuderia italiana. Raikkonen e Massa tiveram tranquilidade na largada, enquanto Alonso e Hamilton batalharam. Primeiro um duelo na Source, e depois eles dividiram a Eau Rouge. 2 aí não cabe! 2 aí não cabe na Eau Rouge! De quinto para trás, os duelos eram em grande quantidade, em especial entre Renaults e BMWs, mas no top 4 estava tudo controlado. E assim, Kimi Raikkonen venceu o GP da Bélgica, uma corrida importantíssima para ele no campeonato. Felipe Massa chegava em segundo, porém isso significava virtualmente que ele estava fora da briga pelo título. Alonso chegou em terceiro e Hamilton em quarto no fim da fase europeia de 2007. O campeonato agora iria para a Ásia assim. Hamilton era líder com 2 pontos de vantagem para Alonso, muito próximo. Raikkonen aparecia com 84 pontos, 13 atrás de Hamilton. Massa ainda tinha chances matemáticas de título, com 20 atrás de Hamilton com 30 em jogo. Porém, estava muito longe e a Ferrari ia focar no Kimi para ser campeão. Portanto, essa reta final prometia entre Hamilton, Alonso e o underdog Raikkonen. Após 30 anos, o Mundial de Fórmula 1 voltava para a Fuji, que agora sediaria o GP do Japão. Numa pista renovada, novidade para todos no grid e que tinha previsão de muita chuva para o final de semana. E o drama já começou no sábado, na nossa madrugada. O treino classificatório foi de acidentes, rodadas e pouca visibilidade. E nessas difíceis condições, Lewis Hamilton conquistou a pole, seguido de Alonso. A segunda fila seria da Ferrari, com Raikkonen e Massa. A corrida seria em condições ainda piores. E veio o inevitável, largada atrás do safety car. A espera pela bandeira verde foi interminável. As 19 voltas iniciais foram atrás do carro de segurança, quase 1/3 de prova. Raikkonen e Massa largaram de intermediários, mas tiveram que parar nos boxes para colocar pneus de chuva extrema, com direito a uma rodada de Kimi e um drive-thru para Felipe por ultrapassar atrás do safety car. A bandeira verde enfim foi acionada na volta 20 de 67, e a curva 1 foi palco de caos, incluindo o acidente de Wurz em Massa. Sato pegava fogo nos boxes. E após a parada das McLaren, Sebastian Vettel e Mark Webber curtiam seus momentos de líder. Esse último que não teve um momento muito bom. Mas foi exatamente após o pit stop das McLaren que as corridas de Hamilton e Alonso tomariam rumos diferentes. Logo de cara, o inglês foi tocado por Kubica, mas seria o espanhol quem sofreria mais. Fernando Alonso escapou 2 vezes e foi rodado por Sebastian Vettel também, mas o pior viria na volta 42. O espanhol bateu forte e dava adeus ao GP do Japão. E nisso o safety car entrava na pista, com Hamilton em primeiro, Webber em segundo e Vettel em terceiro. Mas atrás do carro madrinha, Hamilton freou, Webber também freou para desviar ao lado, e Vettel foi pego desatento e encheu a traseira de Mark Webber. O que viria a ser um duelo nos anos seguintes teve seu primeiro capítulo em 2007, quando ambos estavam no pódio. Kovalainen então aparecia no segundo posto e Massa era o terceiro, mas iria parar ainda. E Kimi Raikkonen fez uma grande corrida de recuperação. Após cair para último no começo da prova, ele foi ganhando posições, com 5 ultrapassagens na pista. A última, essa linda manobra por fora em David Coulthard, que valeu o pódio. No limite de 2 horas, Lewis Hamilton venceu o GP do Japão de 2007 em uma Fuji sob forte chuva e colocava uma mão na taça. Heikki Kovalainen fechou em segundo no seu primeiro pódio da carreira, e Kimi Raikkonen completou em terceiro e seguia vivo no campeonato. E para finalizar, na briga pela P6, senhoras e senhores, Felipe Massa e Robert Kubica. Ó o Felipe, ele e o Kubica, ele quer um lugar, ele quer mais um ponto. É isso que se espera de um piloto da Ferrari. Olha onde eles vão. Voltou por dentro o Massa para fazer a ultrapassagem. Lá vem o Kubica, voltando.
Foi lá fora o Felipe. Que loucura é essa? Felipe Massa na frente, que espetáculo! Finaliza o chuvoso GP do Japão com uma das melhores batalhas que a Fórmula 1 já viu. Com esses resultados, reviravoltas, a classificação estava mais favorável do que nunca para Hamilton. Hamilton tinha 12 pontos de vantagem para Alonso e 17 de vantagem para Raikkonen com 20 em jogo. Só esses tinham chances de título. Tudo estava na mão dele que poderia ser campeão já na China. Do Japão vamos para a China, Xangai, onde Lewis Hamilton chegou com toda a confiança possível. Ele seria campeão se chegasse à frente de Alonso e Raikkonen, ou seja, só dependia de si. E o pole foi justamente ele, Lewis Hamilton, no melhor começo possível para o final de semana. Mas com uma polêmica no ar. Fernando Alonso acusou a McLaren de ter sabotado a pressão de seus pneus na última ida para o Q3, calibrados em 1.5 libra ao invés de 0.2, fazendo-os superaquecerem. A FIA chegou a investigar, mas não puniu a McLaren. Porém, teria Carlos Gracia, membro espanhol da FIA, para vigiar o tratamento da McLaren no GP seguinte no Brasil. Ron Dennis, que com toda essa treta, chegou a admitir que estava torcendo para Hamilton ser campeão. E o grid ficou da mesma forma: Hamilton, Raikkonen, Massa e Alonso nessa ordem. No domingo, chuva em Xangai, o drama ficava ainda maior. O líder do campeonato largava tranquilamente, enquanto Alonso passava Massa na largada, mas tomou troco logo depois. Os destaques vinham do meio do pelotão bem movimentado. O destaque positivo era Sebastian Vettel, que largou de 17º e foi ganhando posições. E o negativo era Ralf Schumacher, com direito a toques e rodadas. Mas a batalha real era lá na frente, onde após a primeira rodada de pitstops ninguém trocou os pneus, ficando com os intermediários usados chamados de interslicks. E mais ou menos na metade de corrida, as condições estavam cada vez melhores para pneus de pista seca. Massa foi o primeiro dos líderes a arriscar trocar os pneus, enquanto o líder Hamilton ia sofrendo com o desgaste. Os seus pneus estavam extremamente desgastados, onde Raikkonen e Alonso chegavam a tirar de 2 a 7 segundos por volta. Raikkonen o passou e virava líder, mas a McLaren manteve ele na pista, até o seu pneu estar desgastado o suficiente a ponto de poder ver a parte interna do pneu. E quando chegou Alonso, a McLaren chamou o inglês para o pit, tarde demais. Lewis Hamilton cometeu um vacilo gigantesco, errou na entrada do pit e ficou na brita. Hamilton, o líder do campeonato, estava fora da corrida, momento que mudaria o rumo da temporada. Um erro tanto da equipe quanto do piloto. Kubica liderava de forma momentânea após as paradas de Kimi e Alonso, com Massa ameaçando o espanhol, mas o polonês da BMW sofreu uma quebra e perdia qualquer chance de pódio. E com enorme frieza e perfeição, Kimi Raikkonen venceu o dramático GP da China de 2007, ficando vivo na luta pelo título e levando a decisão para Interlagos. Fernando Alonso chegou em segundo e também teria chance de título no Brasil. Massa foi o terceiro e Hamilton não pontuou, estava fora. Sebastian Vettel foi a grata surpresa, com o quarto lugar muito festejado pela Toro Rosso. Agora o Homem de Gelo tentaria o milagre no Brasil. A vantagem ainda era de Hamilton, mas a decisão do campeonato estava formada. Após 16 etapas, a 17ª e última seria a decisão de todo um ano: o GP do Brasil em Interlagos, palco da definição do título de 2005, 2006 e agora 2007. Os candidatos ao título eram Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, um buscando ser campeão em seu ano de estreia, um feito inédito se não contar a 1950. Alonso buscando o terceiro campeonato seguido e Raikkonen buscando seu primeiro e como um total azarão. E as chances de cada um eram as seguintes: Lewis Hamilton precisava apenas de uma P2 para conquistar o campeonato. Se Hamilton fosse terceiro ou quarto, Alonso não poderia vencer. Se Hamilton fosse o quinto ou sexto, Alonso não poderia ser segundo. Se Hamilton fosse o sétimo, Alonso não poderia ser segundo e Raikkonen não poderia vencer. Se Hamilton fosse o oitavo e não pontuasse, Alonso não poderia ser terceiro e Raikkonen não poderia ser segundo. Já para Alonso, ele precisaria vencer e torcer para Hamilton não ser segundo. Se Alonso fosse segundo, Hamilton não poderia ser quarto.
Se Alonso fosse o terceiro, Hamilton não poderia ser sétimo e Kimi não poderia vencer. Se Alonso fosse o quarto, Hamilton não poderia ser o oitavo e Raikkonen não poderia ser segundo. Um quinto lugar não daria o título para Alonso. E por fim, Raikkonen tinha poucas escolhas. Ele só poderia ser primeiro ou segundo. Se Kimi vencesse, Alonso não poderia ser segundo e Hamilton não poderia ser sexto. Se Kimi fosse segundo, Alonso não poderia ser terceiro e Hamilton não poderia pontuar. Um terceiro lugar não daria o título para Raikkonen. Muitas possibilidades, muita matemática e tudo começava a tomar forma no quali. O pole foi alguém que não estava brigando pelo título, mas estava correndo em casa. Felipe Massa fez 1:11.931 e cravou a pole position em Interlagos. E na batalha pelo título, Raikkonen largava em segundo, Hamilton em terceiro e Alonso em quarto. 3 pilotos, mas somente um seria campeão. E assim a decisão começava. Massa segurava a ponta, Kimi era segundo, enquanto Alonso passava o cauteloso Hamilton. Porém, cauteloso somente no Oeste do Senna. Na curva do lago, Hamilton errou a freada por fora e passou reto. Onde você vai, Hamilton? De terceiro no grid, o britânico caía para o oitavo após a primeira volta. Ele ainda passaria a Trulli no começo da segunda volta. O caos ia tomando conta lá atrás, com Sako Yamamoto atropelando Giancarlo Fisichella. Hamilton pressionava Heidfeld até demais, porém conseguiu a ultrapassagem. Mas no oitavo giro, aconteceu aquilo que o Hamilton menos queria. Lewis Hamilton's in trouble. What's happening? Um problema eletrônico no câmbio atacou a McLaren de Lewis Hamilton. Então foram segundos de desespero. O câmbio preso no neutro, posições perdidas, era o fim. Mas com a ajuda de comandos, a sua McLaren voltou a funcionar. Porém, Hamilton já estava na 18ª posição. Teria que remar e muito. Naquela situação, com as posições daquele jeito, Fernando Alonso estava sendo tricampeão mundial por 1 ponto. Hamilton estava abrindo caminho, era a única alternativa. Foram 11 ultrapassagens na pista durante a corrida. E a McLaren mudou a sua estratégia, ao invés de 2 paradas, seriam 3 paradas. Ou seja, pé no porão. A cada toque na pista, torcedores de Kimi, Lewis e Fernando gelavam. Nakajima atropelava mecânicos da Williams em sua estreia na Fórmula 1, na Williams substituindo o Wurz. Robert Kubica, com uma parada a mais, passava Alonso pelo pódio, mas era só momentâneo. E então veio o grande momento que definiu o campeonato. A segunda rodada de pitstops da Ferrari. Felipe Massa parou primeiro na volta 50. Eis a oportunidade de overcut para Kimi Raikkonen. 3 voltas depois, Kimi no box. E numa tática perfeita da Ferrari, o finlandês voltou em primeiro. E naquele momento era campeão mundial por 1 ponto. Lewis Hamilton seguia em sua caça por pontos, mas estava estagnado na 7ª posição. Só algum problema com alguém da frente daria o título ao estreante. E a esperança veio com Nico Rosberg da Williams e Robert Kubica da BMW Sauber. Os dois batalharam por várias voltas, com manobras agressivas até demais, que deixaram os torcedores de Hamilton e Raikkonen apreensivos. Mas no fim, nada mudou. Assim, o título estava encaminhado para um finalmente iluminado Kimi Raikkonen. Após 1064 voltas em 2007, Kimi Raikkonen abria a última do ano. Agora era só festejar. Kimi Raikkonen da Ferrari, após muita espera, finalmente era campeão do mundo. Okay, it's all over. It's all over. Hamilton 7th. Hamilton 7th. By my calculations, we win the championship by 1 point. Ele bateu na trave em 2003, sofreu em 2005 mesmo que com condições. E em 2007, enfim, o Homem de Gelo fazia sua história. A virada mais improvável da história da Fórmula 1, o azarão derrotou os favoritos. Felipe Massa chegou em segundo em casa, e o Alonso, em clima de aviso prévio, chegava em terceiro, mas sem o tricampeonato. O mais frustrado era Hamilton, que viu o título escapar pelos dedos tanto na China quanto no Brasil, chegando apenas em sétimo. Kimi Raikkonen comemorava, bem ao seu estilão, com um sorriso mesmo que tímido, mas a história estava escrita, a Finlândia tinha um novo e merecido campeão. Ainda teve drama após a temporada, quando a Williams de Nico Rosberg e a BMW de Robert Kubica foram investigadas por uma temperatura de combustível maior que o permitido, cerca de 12 a 14 graus a mais acima dos 10 permitidos. Mas no fim, a FIA decidiu que não houve evidências conclusivas, e assim ninguém tiraria o
título de Kimi. Essa corrida inclusive foi o segundo evento esportivo mais assistido de 2007, com 78 milhões de pessoas assistindo no mundo todo, atrás apenas do Super Bowl e à frente da final da Champions. E após tudo isso, 2007 terminava desse jeito. Kimi Raikkonen finalizou 2007 como campeão, com 110 pontos contra 109 de Hamilton e Alonso. A primeira vez na história que a diferença do primeiro para o terceiro foi de 1 ponto. Massa fez 94 pontos e terminou em quarto. Nick Heidfeld e Robert Kubica colocaram a BMW como vice dos construtores. E o top 10 foi fechado por Kovalainen, Fisichella, Rosberg e Coulthard. 17 corridas, muito drama, uma batalha intensa entre McLaren e Ferrari. Na McLaren, inclusive, uma briga interna muito forte. Polêmicas, escândalos, tudo isso decidido na última corrida e que terminou com o vencedor improvável. Uma das temporadas mais inesquecíveis da história da Fórmula 1 e que merecia um documentário contando a história dela. E esse foi 2007 até o fim. E é isso, gente, se encerra mais um documentário aqui no Primeira Fila, contando a história de 2007, essa temporada magnífica, sensacional, espetacular. E deu um trabalhão para fazer esse documentário gigantesco, cheio de conteúdo, então dê uma força pra gente. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, cara, clique no gostei e o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com a sua rapaziada. Compartilhe com os familiares, compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam de Fórmula 1, né? Que isso aqui é um trabalho gigantesco para ser feito esse documentário. Eu sei que vocês gostam, mas é um trabalho gigantesco. Então dê essa força pra gente e, cara, espalhe esse conteúdo aí, que é muito importante. E é isso, gente. Acabou mais um documentário, dessa vez 2007, cara, um ano que vocês pediram demais, e aqui estou eu, atendendo com mais um grande Revivendo Temporadas. É isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, o documentário até aqui, e falou!